E aí, galera, como vocês estão? Beleza? Hoje é o capítulo 10, 11 e 12 de 2 Samuel. Conta aquela história conhecida de Davi e Betseba. Eu queria focar um pouco mais na parte ali de Davi e Natã, que eu acho que é bem importante para nós. Davi e Betseba, a maioria conhece aí, né? Davi tá ali no palácio dele, no terraço, quando ele deveria estar na guerra, né? E ele acaba vendo ela se banhando ali e se interessa por ela. Manda chamar ela, né? Um soldado até dá um toque para ele e fala, ó, ela é mulher de Urias. Mesmo assim, ele chama ela, acaba deitando com ela ali e ela engravida. E aí Davi faz toda aquela trama, né, pra querer fingir que a criança era de Urias, chama Urias da guerra, vê se ele se deita com a mulher dele pra assumir a criança. E aí Urias, por ser um cara tão correto, né, tão zeloso, ele não se deita com a mulher, né? Ele fala, todos o povo de Israel, os soldados estão lá na batalha e eu vou para minha casa e me deitar com a minha mulher. E Davi até embebeda ele e tenta fazer com que ele deite com a mulher e ele, mesmo bêbado, ele não vai para casa. E aí Davi ainda manda uma carta por meio dele mesmo para Joabe, que era o comandante do exército, né? Pedindo para Joabe dar um jeito de matar ele lá na batalha. E aí ele acaba morrendo. Então Davi toma Betseba por mulher, né? E assume o filho, né? Mas o interessante é a parte que Natan chega, né? Porque Davi tinha feito tudo isso ali nas escondidas, né? Ninguém estava sabendo do pecado dele, do que ele tinha feito. E aí Natan chega e fala, ó, Deus viu o que você fez, né? Conta a história para ele ali das ovelhas, né? Que tinha um homem pobre que só tinha uma ovelha e tinha um rico que tinha muitas. E aí o rico vai lá e pega a única ovelha do pobre para oferecer numa refeição ali para um estrangeiro. E aí Davi mesmo fica indignado, né? Fala, esse cara merece morrer, né? E tem que restituir ainda 4 vezes a ovelha. E aí Natan fala, você que é esse cara, Davi. E aí, você teria essa coragem de falar isso para Davi? Davi poderia, sei lá, se irar contra Natan e mandar matá-lo, até ele mesmo matá-lo. Mas ele tinha um coração ensinável, né? E ele recebe essa palavra de Natan, né? Meio que acorda ele. Fala, nossa, pequei contra Deus, né? E aí ele cai na real ali, na realidade do pecado dele e se arrepende. Mas eu queria focar na importância, né, da gente ter Natãs na nossa vida, né, de a gente ser Natãs na vida de outras pessoas. Hoje a gente está numa geração que evita conflito, evita confronto, mas é muito importante a gente poder, sabe, orientar um irmão que está caminhando numa direção errada, poder aconselhar, poder confrontar, e também ter esse coração ensinável para receber quando for confrontado. Muita gente é confrontado e acaba saindo da igreja, né? Acaba deixando de ir, não quer mais se relacionar com aquelas pessoas. Mas é importante a gente ter esse coração ensinável para a gente poder crescer como pessoa, como discípulo de Cristo, crescer em maturidade. Importante também a gente estar com o ouvido sensível para ouvir a Deus e poder dar uma palavra assim como o Natan, né? E chegar e falar, ó, Deus me falou que você está num caminho errado aí, vamos corrigir essa rota, né? Deus acaba poupando, né, a vida de Davi, né, que ele mesmo assume que era um pecado para a morte, porém as consequências também ficaram, né? Então é uma coisa que a gente também deve focar, né, que todo pecado, todo erro nosso tem consequência. Davi foi perdoado por Deus, mas não deixou de sofrer as consequências, né? O pecado dele trouxe morte ali, primeiro a morte do filho que ele gerou com Betseba, depois a própria família dele entrou ali numa onda de violência, né? O irmão violenta a irmã, o filho dele dorme com a concubina dele, ali mais pra frente a gente vai ver. Então foram várias consequências ali trágicas que trouxe para a família dele, embora ele tenha sido perdoado por Deus. E hoje não é diferente. Hoje quem está em Cristo até já foi perdoado. Tipo, você, pequei. Jesus já te perdoou. Ele já levou o seu pecado. Porém, essa consequência aí você vai ter que assumir, vai ter que sofrer o dano, né, do seu pecado. E cada pecado tem uma consequência. Então, fique esperto aí com isso também, para você não sofrer à toa. Amém? Deus abençoe vocês. Curte aí o vídeo, compartilha com a sua galera. E é nóis.